Pai, eu oro em nome de Jesus. Eu chamo a existência de revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Que o Senhor possa falar conosco num dia tão especial como esse. Ó Deus, que é a Páscoa, que é a entrega que houve do Cordeiro. Ó Deus, que o Senhor se entregou por nós, morreu na cruz, pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Ó Deus, que nós possamos crescer em revelação, ó Deus, dessa boa notícia, que possamos crescer em revelação e sabermos, ó Deus, quão bom é o Senhor, quanta graça foi derramada sobre as nossas vidas, e que possamos, ó Deus, aproveitar dessa graça, e não fazer ela vã, e que possamos, ó Deus, como feitura de Cristo, somos criados para as boas obras. Usa-nos conforme a tua vontade. Eu oro, eu abençoo os irmãos e peço, ministra de uma maneira muito especial, muito particular, que hoje o Senhor possa trazer uma resposta. Ó Deus, se há alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou a sua vida hoje, não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, que hoje mesmo ele possa entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Eu abençoo cada um dos irmãos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Preste atenção, hoje nós estamos comemorando o quê? A Páscoa. Cristo, ele é o Cordeiro Pascal. Ele foi morto e ele, derramou seu sangue precioso para nos libertar. Não, hoje não é do Egito. Nesse desenho aqui foi do Egito. E realmente, eu já fui por 2 vezes do Egito. E lá tem realmente resquícios dos hebreus. Naquele tempo, vivendo ali no Egito. Há resquícios. Faz parte ali da história. No museu lá mostra algumas... vamos lá, fugiu a palavra aqui. Objetos, escritos e documentos que realmente relatam os hebreus lá no Egito. E preste muita atenção, tanto que isso aqui é poderoso. Era um povo que era escravo da maior nação que havia na terra naquele tempo. E eles eram poderosos, eles dominavam, escravizavam os hebreus, eles eram escravos ali, dos egípcios, e faziam tijolos e serviam ali os egípcios. E Deus veio de maneira poderosa, trouxe ali as pragas, Faraó resistiu, e a última delas, que foi a morte do primogênito, quando o anjo passou a noite, sobre o Egito, todos os primogênitos morreram, dos homens e dos animais também. E aí foi até esse momento que Faraó quebrantou. As outras pragas, todas elas se referiam a algum tipo de deus egípcio. E era Deus envergonhando os deuses egípcios. Até mesmo para mostrar para os hebreus que o verdadeiro Deus era o Senhor. Porque haviam 430 anos que eles estavam lá no Egito. Eles foram para lá, vocês estão lembrados de José, do Egito? Foram para lá, e na época o faraó que existia lá era amigo dos hebreus. Mas foram mudando as gerações de faraó, e aí, dos faraós, e até que chegou um faraó muito terrível, e que escravizou os hebreus. E na 10ª praga, faraó teve que libertar os hebreus. E o que é que Deus, qual foi a direção de Deus? Pega um cordeiro, sem defeito, imola ele, você vai deixar lá 4 dias, ali avaliando, vendo se tem algum defeito ou não, e aí você vai pegar esse cordeiro e vai sacrificar ele, vai assar o cordeiro e vai comer dentro da sua casa nessa noite, e o anjo da morte vai passar e nenhum mal vai acontecer com você, e no outro dia, eu vou libertar vocês do Egito. Então aquele, presidente, entre aspas, poderoso, de uma nação poderosa, no outro dia teve que liberar todos os hebreus, e eles saíram, foram para a terra
prometida, que era Canaã. Agora, onde que eu quero conversar aqui com vocês? Trazendo para os dias atuais. Quando você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu na cruz, no seu lugar, no meu lugar, e quando você crê que Ele é o caminho, a verdade e a vida, quando você crê nessa verdade, você é liberto das garras do diabo. Vocês estão me entendendo aqui? A nossa libertação é das garras do diabo. Porque o diabo, aqueles que ainda não aceitaram Jesus, que ainda não se entregaram a Ele, que ainda não confirmaram a sua fé pelo batismo nas águas, tanto é que o povo saiu e eles passaram pelo Mar Vermelho, que aponta para o batismo nas águas, que lá foi definitivamente, ali foi encerrado a influência de Faraó sobre os hebreus. Então as pessoas que ainda não se entregaram, não creram com o seu coração, não confessaram Jesus, ainda não desceram as águas, elas ainda estão debaixo da influência do diabo. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz que todos aqueles que creem no Senhor Jesus se tornam filhos de Deus. Ou seja, quando você ainda não creu, você não é filho de Deus. E só tem uma outra opção: você é filho do diabo. Terrível coisa. Projeta para mim aí, fazendo favor. Você ainda está debaixo da influência de Satanás. Mas eu tenho uma boa notícia. A partir do momento que você crê nessa verdade, se apropria da morte do Cordeiro, do poder do sangue. As pessoas brincam muito com, sangue de Jesus tem poder. Tem poder mesmo. Tem muito poder. O poder para libertar-nos das mãos do diabo. Projeta para mim, fazendo favor. Projeta aí, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Vamos lá, gente, me ajuda aí. João, J-O 1, 12. João, capítulo 1, verso 12. Está aí? Aleluia, glória a Deus. Vamos precisar de colocar uma televisão lá, né? Me ajuda nisso. Cadê o Marcos? Cadê o pastor Marcos? Não está aqui não, mas aí você fala para ele. Me ajuda, viu, pastor Alessandro? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eles eram, a todos quantos receberam, creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos. Há um poder quando você crê. O poder de Deus vem sobre você. E aí você se torna feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Ou seja, quando você não crê, você não é filho de Deus. Você é criatura de Deus, mas está debaixo das garras do diabo. Mas a partir do momento que você crê, você se torna filho de Deus. Aí você pode falar para mim, pastor, mas então quer dizer que eu não vou ter mais ataque na minha vida? Não. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Somos atacados? Sim, somos atacados. O mundo ainda é caído. Na nossa carne não habita bem nenhum. Muitas vezes nós somos seduzidos pela nossa carne. Somos seduzidos pelas circunstâncias, caímos em ciladas. Mas saiba de uma coisa, você é nova criatura. Quem já nasceu de novo fala assim, eu sou nova criatura. Eu sou filho amado de Deus. Aleluia. Olha só que está lá em 1 Coríntios. Hoje a nossa palavra não é a palavra da revista. Depois eu vou encaminhar para os irmãos. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Amém? Fala assim, Cristo é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro da Páscoa. Irmãos, e o diabo é tão maligno, o que ele fez para nos enganar, nos seduzir e não valorizarmos esse dia? Criou-se o coelhinho da Páscoa. Da onde surgiu o coelho? Se ainda fosse um cordeiro, ok.
Mas coelho da Páscoa, aí coloca um coelho que bota ovos. Chega a ser ridículo, né? Um coelho que bota ovos, e os ovos têm que ser de chocolate. Assim, é uma loucura. Mas tudo isso, irmão, fique em paz. Se você tem um ovo de chocolate, não é ovo da Páscoa não, é ovo de chocolate, amém? Se você tem um ovo de chocolate lá, coma ele em paz, abençoa, consagra a Deus e passa para dentro. E se tiver 2, meus meninos estão aceitando, amém? Eu dou uma beliscadinha lá, não tem problema não. Mas olha só, vem aqui comigo. Você sabia que essa é uma das datas? É a data mais importante do cristianismo? Essa é a data mais importante do cristianismo, mais do que o Natal, porque no Natal Cristo nasceu, mas não foi lá que ele cumpriu a obra pela qual ele veio realizar. Ele cumpriu a obra na qual ele veio realizar quando ele se entregou como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então hoje, se tem um dia no qual nós devemos falar, devemos engrandecer o nome do Senhor e falar a respeito do poder do sangue, da obra desse Cordeiro Pascal, é hoje. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, ainda bem que você está aqui. Hoje é um grande dia, no qual nós iremos engrandecer o nome do Senhor. Amém? Olha só, então uma vez que nós cremos no Cordeiro, nós desfrutamos de uma nova vida. Eu quero recomendar aos irmãos, você vai ler, te recomendo, leia, pega um dos evangelhos, e pega ali os últimos capítulos do evangelho, para você meditar nessa semana, a respeito da obra do Senhor Jesus, da obra da cruz, amém? Medita nisso, leia, para você ver os últimos momentos, e o quanto isso foi poderoso, e trabalhoso, porque Jesus Cristo, ele se entregou à morte, não foram os judeus que mataram ele, mas ele não só entregou-se à morte, mas ele também foi machucado, cuspido, açoitado, humilhado por nós. O Cordeiro que era imolado na época, nesse momento aqui, na primeira Páscoa, sabe como que era feito? E ainda assim, né, tem relatos e mostra que o sacerdote vinha, ele cortava o pescoço, né, ali onde tinha uma veia no cordeiro, ele morria mudo. Engraçado que nada é por um acaso, porque Jesus também foi mudo para a cruz. Ele não blasfemou, ele não murmurou, ele não reclamou, porque ele via o que o Pai iria fazer em nós. E aí cortava, e o cordeiro morria calado, e era rápida a morte, porque logo ele perdia o sangue por completo, e ele não sofria. Mas o nosso Senhor Jesus, pelo contrário desse cordeiro, que era um animal, que era sacrificado na velha aliança, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sofreu. Irmãos, ele ficou nu, diante da sua mãe. Um homem, é vergonhoso. Os soldados cuspiam na cara dele, zombavam dele. Tu és o rei dos judeus? Colocaram uma coroa de espinho e apertaram, e saiu sangue da sua cabeça. Foi traído por um amigo, Judas. Um beijo. Então olha só, ele veio para nós e nós falamos: crucifica, crucifica, crucifica. E o pior de tudo, olha aqui para mim, o pior de tudo não é tudo isso que eu te falei. O pior de todas as coisas foi quando ele falou assim: Eli, Eli, sabactame, Deus meu, por que me desamparastes? Ele é Deus, mas naquele momento o Pai não pôde estar com ele, porque nele havia os nossos pecados, que é algo que não é possível se explicar,
Porque Deus é um só, é o Pai, o Filho e o Espírito, é um só Deus. Mas como é que o nosso Deus, hein? Olha aqui para mim, queridos, olha para mim. Como é que o nosso Deus, sendo um, o Pai não pôde estar com ele. E não pôde estar com o Filho no pior momento. Que veio dessas trevas, no qual ele tragou todos os nossos pecados, de toda a humanidade, de todos nós, estava sobre ele. O castigo que nos trouxe a paz, estava sobre ele. Hoje é um dia no qual nós devemos engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ter um momento de adoração, viu, Márcio? Um momento de adoração. Nós vamos adorar o Cordeiro, engrandecer o nosso Cordeiro de Deus, o nosso Salvador. Ele é muito digno. Amados, é algo assim, é porque muitas vezes isso não ocorre a nós. Era como se você estivesse no corredor da morte. E alguém se levantasse e falasse: não, você não vai morrer. Eu vou tirar você do corredor da morte. Eu vou tirar você da morte. E eu vou entrar no seu lugar. Foi isso que ele fez por nós. Agora, e o melhor de tudo, que ele morreu para que nós pudéssemos morrer. E ele ressuscitou para que pudéssemos ressuscitar. Ele morreu porque agora nós estamos em Cristo. Então nós somos colocados nele. Ele morreu, o nosso velho homem morre também. Mas quando ele ressuscita, nós ressuscitamos também como uma nova criatura. Assim é o batismo. Preste muita atenção, eu sei que tem pessoas que estão aqui que não desceram as águas ainda. É importante você batizar. É importante, é a confirmação da sua fé, não é a salvação. Quem é salvo é quem crê com o seu coração e confessa com a sua boca, será salvo. Projeta aí, Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos capítulo 10, verso 9. Bem rápido, gente, vamos lá, me ajuda aí. Romanos 10, 9. Se com a boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Engraçado que fala, tem que ser crer que ressuscitou dentre os mortos, que ele venceu a morte, que ele não tinha pecado, por isso ele ressuscitou ao terceiro dia. E olha só, então com a sua boca, quando você confessa e você crê no seu coração, você é salvo, e você apropria de todas essas bênçãos. Coloca alguma condição ali de comportamento? Tem alguma condição de comportamento? Projeto, coloca o próximo versículo, 10, vamos lá. Mais um. Porque com o coração se crê para a justiça. Qual que é a justiça? Não dos seus atos, a justiça que procede de Cristo. E com a boca se confessa a respeito da salvação. E aqui ele coloca alguma condição? Olha, para ser salvo tem que ser perfeito, tem que ter um bom comportamento, tem que ser uma pessoa boa? Não. Crê com seu coração e confessa com a sua boca que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Deixa eu falar algo para vocês. Quando o povo de Deus veio, Deus com poder destruiu a Faraó, o domínio dele. O povo saiu, chegaram diante do Mar Vermelho. E aí o exército de Faraó veio atrás para poder matar. E Deus permitiu isso. Permitiu que Faraó fosse atrás, porque o Senhor queria eliminar Faraó. E aí Deus vira para Moisés e fala, ele não fala, Moisés, ele não precisou de fazer nada a não ser crer. Falou assim, marcha, bota o pé, chega com o seu cajado. O mar abriu, amém? Ele não perguntou, Moisés, você é digno? Moisés, você tem comportado bem, Moisés? Não, ele só creu. O que aconteceu com o mar? O mar abriu. Olha aqui para mim. Deus falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, faz uma fila aqui de hebreus, e eu vou avaliar se cada um desses aqui pode passar.
Quem tiver brigado com a esposa não passa. Quem tem o costume de fazer algo errado aqui não vai passar não. Foi isso que Deus fez? Não. Todo aquele que creu, passou, e depois que ele saiu do outro lado, o mar fechou e Faraó foi morto. Deixa eu falar algo aqui para vocês. Tem gente aqui que ainda não aceitou Jesus, porque ainda quer ter um bom comportamento para depois ser salvo. Não, você crê com o seu coração e confessa com sua boca, e hoje mesmo será salvo. E a sua história vai ser mudada. Um dia eu fiz isso. Um dia, um amigo meu foi lá no meu trabalho, e outros tantos já haviam pregado para mim, mas um belo dia, olha só irmãos, um belo dia, ele foi lá. No que esse amigo meu foi, ele pregou o evangelho para mim, eu criei com meu coração, confessei com minha boca, e naquele dia, a partir daquele dia, a minha história foi transformada. Depois eu fui numa igreja, tive uma experiência poderosa com o Espírito Santo. Depois eu fui no encontro, Deus falou que eu ia ser pastor, e uma semana depois eu decidi batizar, e hoje eu estou aqui. Mas deixa eu falar, eu sei que tem pessoas aqui que ainda não aceitaram Jesus, e eu estou falando com você, chegou o seu dia, hoje é o seu dia. Amém? Mas olha só, então, a Clara, vou aceitar você aqui hoje, tocando um teclado para nós, ungido. Olha só, queridos, em Êxodo capítulo 13, verso 4, diz assim, vem aqui comigo, muito poderosas, eu quero que você se consagre hoje a escutar essa pregação. Deixa Deus falar no seu coração, para você ver a grandiosidade da bondade de Deus para com você e para comigo. Amém? Em Êxodo capítulo 13, verso 4, nós lemos assim, hoje, mês de Abibe, estás saindo. Olha só, aqui está falando dessa passagem dos Hebreus, no capítulo 12 mostra, todo esse videozinho que nós falamos aqui, está lá em Êxodo capítulo 12 e no 13 também, então a continuação, uma parte. Então olha só, isso aqui está falando da Páscoa. Então a palavra Abibe significa desabrochartes, florescente, tenro, verde, desabrochar, florescer, significa o início da vida. No dia no qual nós cremos, a minha vida começou. Não é assim, irmãos? O que eu vivi para trás, eu quero esquecer da maioria das coisas. Sim ou não? A maioria esmagadora, eu então, poucas coisas eu quero lembrar. Mas no dia, no grande dia, que eu estava lá à tarde, no meu trabalho, acho que era um sábado, que esse irmão foi lá, pregou o evangelho para mim. Lá começou uma história, uma nova vida. Hoje eu tenho, meus filhos estão aqui, João Pedro, né João Pedro? Timóteo, tem a Ana, tudo fruto dessa nova vida. Casei com a minha esposa, conheci ela na igreja, uma nova vida. Tenho meus amigos, todos da igreja, nova vida. Tenho discípulos preciosos, homens de Deus, mulheres de Deus que estão aqui, ombreando junto comigo, por causa dessa nova vida. Era um empresário, mas aí eu descobri que o negócio meu não é ser empresário, meu negócio é ser pastor. Eu nasci para ser pastor, não é ser empresário. Eu tenho um chamado, uma vocação, amo ser pastor. Deixei uma empresa para ser pastor. Então, há uma nova vida. Olha aqui para mim, você que já nasceu de novo, viva a sua vida para Deus. Porque Ele te comprou com alto preço. E Ele escreveu todos os dias da sua vida. E o que Ele escreveu é o melhor que nós devemos procurar viver. Vale a pena. Viva uma vida, porque um dia todos nós iremos nos encontrar com o Senhor. Iremos nos apresentar a Ele no tribunal de Cristo.
E ele vai falar para nós: e aí, o que você fez em cima da fundação no qual foi colocado que sou eu? Ei, olha para mim. Faça algo poderoso com a sua vida que você tem nova. Olha aqui para mim. Silêncio. Conversa não. Todo mundo aqui comigo. Há unção aqui hoje para ser liberada para nós. O que nós estamos fazendo com essa vida nova que Deus nos deu? Vamos viver como no Egito? Trabalhando, amassando barro, fazendo tijolo, trabalhando, amassando barro, fazendo tijolo, trabalhando, amassando barro, fazendo tijolo e vivendo assim. E a vida vai passar? Não. Trabalhe como se não trabalhasse. Compre como se não comprasse. Case como se não casasse. Viva a vida para o Senhor. Não sejamos igual às pessoas do mundo. Se a sua vida está igualzinho um colega do mundo, está errado. Eu não consigo ficar sem gritar. Pedi para eu não gritar, mas eu estou com... Vocês me ajudam, ora por mim, irmãos. Eu acordo as crianças quando eu grito. E acordo os que estão dormindo também. Eu quero acordar os que estão dormindo. Mas as criancinhas acordam. Ora por mim, intercede. Olha para mim, estou falando algo muito de Deus aqui hoje. Você tem uma vida. A qualquer momento nós podemos encontrar com o Senhor. Você e eu que nascemos de novo, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Vivendo como se estivesse no Egito? Amassando barro? Construindo pirâmide para Faraó? Gastando a energia vital que Deus nos deu com coisas desse mundo? Porque ele diz que ele voltará como nos dias de Noé, onde casavam e davam-se em casamento, compravam e vendiam, comiam e bebiam, e o dilúvio veio. Mas não, deixa eu falar algo para você. Falar isso para você, Lucas. Você está no caminho certo, meu filho. Esse é o caminho. Gasta a sua vida com aquilo que é eterno, porque Ele há de recompensar um dia. Vou falar algo para vocês, de mim. Teve um tempo que eu estava muito angustiado, ansioso, porque eu queria ter uma casa, eu queria dar uma casa para minha esposa. Estava trabalhando. Vamos cessar a movimentação, irmãos. Me ajudem os servos. Amém? Se tiver que fazer movimentação, vamos fazer pelo fundo. Vamos dar honra ao Senhor, amém? Não é a mim não, ao Senhor. Porque eu sei que Ele está no meio de nós. E Ele se faz presente nesse lugar. E eu queria muito ter um apartamento. Antônio, trabalhei. Deus fez os arranjos. Eu sou muito favorecido. Eu nem posso falar que é o meu muito trabalho. Não, é muita graça. Sobre mim não há muito trabalho, há muita graça. Apesar que trabalho. E nesses dias eu tenho trabalhado bastante, viajado bastante, pregado muito. Mas aí, Antônio, comprei um apartamento. Preciso falar algo para vocês. Tudo que você adquire, você está morrendo para adquirir, no dia que você adquirir, te dou alguns meses só, aqui dali vai perder o valor. Hoje tem um valor, mas não é mais aquela coisa. Você viaja, você quer muito viajar, viaja, é bom. Mas vou te falar uma coisa. A hora que viagem se tornar comum, eu conheço gente que está enfastiado de viajar. Que possamos então fazer algo que conte no mundo espiritual, que vale a pena, que seja, ei, olha para mim, que seja parecido com o que Cristo fez. Viva a sua vida como Cristo viveu. Não estou falando que você deve largar o trabalho, não. Mas não morra trabalhando. Trabalhe, peça para Deus te dar mais, trabalhando menos, para que você possa gastar parte da sua vida com aquilo que vai produzir a Bíblia. Florescer, vida. Eu quero viver essa vida. Quantos querem viver essa vida? Êxodo 12, verso 1 ao 3.
Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Por que é o principal dos meses? Porque era o início da Páscoa. O melhor dia, o dia mais importante da minha vida foi o dia que eu nasci de novo. Volta e meia eu canto isso. Daria tudo em troca daqueles instantes, uma vida inteira, por causa daquele dia. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Fala assim: um cordeiro para cada família. Então Deus enviou o seu filho, e ele tem a intenção de salvar a família. O cordeiro não era só para o indivíduo, é para a família. Fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A mulher de verde e branca, eu quero declarar que essa verdade vai se cumprir. É uma promessa de Deus que vai se cumprir na sua vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A promessa vai se cumprir. Eu creio. Até o último instante, eu creio. A salvação é individual, mas há uma promessa para casa. E eu fico com a promessa. Quantos querem a promessa? Quantos recebem essa promessa? Mas olha só, continuando no verso Êxodo 12. Além de você ficar meditando no Evangelho, nos últimos capítulos dos Evangelhos, medita em Êxodo 12, que é o que nós vamos falar aqui. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Ou seja, a salvação é para a sua casa, mas não esquece o vizinho, não. Não viva só para sua esposa, para os seus meninos e pronto, a vida é essa. Egoísta. O cordeiro está disponível para os seus parentes, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho. Seja aquele que vai oferecer. É muita maldade nossa você comer sozinho um cordeiro, tendo um cordeiro que sobra, e o nosso Cristo é o cordeiro pascal que sobra para todo aquele que crê. Ofereça. Esse é o evangelismo. É você estar tão satisfeito com a vida que Deus te deu, que você fala: eu tenho que apresentar esse evangelho para outros. Eu louvo a Deus, o João Pedro é um evangelista. Ele fica querendo, todo encontro ele tem que levar um. Você não leva alguém para o encontro, ele fica chateado. Ele fica chateado, ele tem crise. Quero te honrar aqui hoje, meu filho. Ele fica em crise, ele fica: não levei ninguém. Como que eu não levei ninguém, papai? Eu tenho que levar meus coleguinhas. Como é que nós fazemos encontro e não chamamos alguém para comer desse cordeiro? Teremos encontro agora em maio, né? Jovens e adultos, crianças. Reparta o cordeiro. Louva a Deus, porque um dia o Sérgio Fleury repartiu o cordeiro comigo. Devia ter outras coisas para fazer, mas não foi fazer. Poderia ter saído lá para divertir, para descansar, ou para vender e comprar. Mas ele pegou e falou: vou lá no Arlan, vou pregar o evangelho para ele. Bendito o dia, louvado seja o Senhor. Graças eu te dou, porque um dia alguém foi lá e compartilhou, deu um pedaço do cordeiro para mim, eu comi e a minha família foi transformada. Minha sobrinha está convertendo, meus filhos são crentes. A Ana fica chamando as criancinhas do prédio para ir para o culto, é o evangelismo dela. Vamos para o culto, vamos para o culto. Você já foi no culto? Vamos para o culto. Fica compondo música quando vem para cá. Por isso que eu estou aqui pregando o evangelho, e vou viajar bastante, ensinando os outros a profetizar e a pregar o evangelho. Vocês estão me entendendo que é muito egoísmo ficar com o cordeiro só para você? Olha aqui para mim, eu quero despertar você. Peça para Deus hoje, fala: Senhor, me dê uma pessoa esse ano
para eu pregar o evangelho para ela, para ele nascer de novo, para ele conhecer o Senhor, para que um dia essa pessoa possa se falar de você lá no céu. Terrível coisa é ninguém falar de você no céu, é ninguém ter uma palavra a seu respeito. Fulano de tal me consolidou, Senhor. Fulano de tal me ganhou para Jesus. Que alguém possa falar de mim no céu, que alguém possa falar de você no céu, bem a seu respeito. Porque aqui nesse texto fala, coma do cordeiro na sua casa, mas compartilha com o vizinho. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, o Espírito Santo está falando com você. Ele vai te dar uma pessoa, ou pessoas, nesse ano ainda, porque você vai compartilhar do cordeiro. Oh, quantos sentem unção aqui nesse lugar? Eu sinto unção. Unção de Deus está aqui. O Senhor é maior do que todas as nossas necessidades, do que os nossos problemas de família. A bênção dele, ela transborda. Mas olha só, no verso 5 diz: o cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Por que tinha que ser sem defeito? Projeta aquele vídeo para nós. Por que tinha que ser sem defeito? Porque representa o Senhor. O Senhor é o cordeiro de Deus, que não tinha nenhum defeito, nenhum pecado, nenhum sequer. Olha só, isso aí de branco é o sacerdote no Velho Testamento. Esse de preto aí é um homem pecador cheio de fala, o hebreu. Aí ele leva um cordeiro para o sacerdote examinar. Aí o sacerdote está ali examinando o animal que vai ser sacrificado. Olhou de um lado, do outro, viu que não tinha defeito nenhum. Aí o pecador coloca a mão no cordeiro, o sacerdote intercede, o pecado do pecador vai para o cordeiro. Claro que aqui é só um simbolismo. O cordeiro não tem defeito. O cordeiro traga o pecado daquele pecador. Isso era feito uma vez por ano. O sacerdote sacrifica o cordeiro. Deixa eu te falar uma coisa. E depois ele vai para o altar de holocausto, algumas partes, e é queimado até virar cinza. Esse altar aponta para a cruz, porque lá na cruz Cristo recebeu toda a ira de Deus. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Oh, irmãos, eu nunca vi, mas dizem que realmente o cordeiro, quando morre, não berra. Jesus poderia ter nos amaldiçoado. Ele poderia falar assim: morra, todos nós morreríamos. Mas ele foi mudo, calado, e morreu por nós. Mas não foi uma morte como essa, foi uma morte dolorida. Compartilha do cordeiro. Eu falo que o Espírito Santo possa ministrar nosso coração. Não vivam a vida como aqueles que vivem no Egito. Não faça isso com sua vida. Não faça isso com sua vida. Não vivam a vida que o que difere é apenas o domingo. Não. A sua vida, a minha vida, é uma vida que tem que ser vivida todos os dias para o Senhor. E que a sua boca possa sair virtude. Se não há quem pregue, como converterão? Como? Posso te falar algo? Eu moro muito longe. Eu já trouxe algumas pessoas aqui no culto. Vocês são testemunho disso. Mas eu moro muito longe daqui, que é próximo da escola dos meus filhos. Não dá para eu trazer pessoas do meu convívio para cá. Mas vocês moram aqui. Convida as pessoas para vir domingo no culto. Ofereça para eles um prato do Cordeiro de Deus. Traga aqui para o culto, leva para a célula. Convida o colega de trabalho. Pode ser que amanhã mesmo Deus nos livre disso.
Mas pode ser que na semana que vem esse colega seu trabalho não está lá. E você foi colocado do lado dele para oferecer uma parte do cordeiro. Vocês estão me entendendo? Mas olha só, João 1,29 diz que no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro tirava o pecado daquela pessoa, por um ano. Mas Jesus não, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pecado de ontem, de hoje e de amanhã. E quem crê diz amém. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19 diz que sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento de vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. O Senhor Jesus, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Êxodo 12, 6, continuando, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E olha só, o cordeiro era tomado no 10º dia, mas só era sacrificado no 15º dia. No 14º dia, perdão. 4 dias ele ficava na família, pegava o cordeiro, ficava 10 dias, ficava 4 dias, era tomado o 10º dia, mas só era sacrificado no 14º dia. Então o cordeiro de 1 ano era um animal muito bonito, amável, as crianças amavam ficar ali ligadas, ficavam ali conectadas com aquele cordeirinho, brincando em casa. E depois, do 10º dia, no 14º dia, o pai pegava o cordeiro que estava na família e sacrificava. Pensa comigo, você acha que as crianças não ficavam com o coração ali pesaroso, sim ou não? Um cordeirinho lindinho pulando lá, um cabritinho pulando, ficando ali na família esses dias, e aí chega no 14º, pega ele, vai lá e sacrifica. Mas o Senhor também quer falar algo para nós. Não foi simples para o pai, não, ver o filho sendo moído na cruz, e ele tendo que liberar a justiça, porque Deus é justo, e a justiça veio sobre Cristo, para que nós pudéssemos desfrutar da salvação. Quem crê diz amém. Cordeiro tinha que ser sem defeito, deveria ser observado durante os 4 dias ali, do mesmo modo que Jesus foi observado. Olha só, não vou me deter aqui, mas você sabia que Jesus foi observado pelos sacerdotes? 3 observações pelos sacerdotes da época, não acharam defeito nele. Depois ele foi para os romanos, por 3 vezes ele foi observado pelos romanos e não acharam defeito. Irmãos, o Velho Testamento é uma sombra do Novo. Tudo que você lê no Velho é uma figura daquilo que vai aparecer no Novo. O cordeiro não podia ter defeito, era como que se falasse: Jesus Cristo, ele é o Messias, porque ele não tem defeito, e ele vai morrer por nós, e morreu por nós. Ele passou em todos os testes e foi achado sem culpa, conduzido à morte como cordeiro pascal. Guardareis, Êxodo 12, 6, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Olha só, o Senhor se entregou às 3 horas da tarde, era sacrificado o cordeiro às 9 e às 3. Às 3 horas da tarde, ele se entregou à morte, porque ninguém poderia matar ele, porque nele não havia pecado. O salário do pecado é a morte, mas nele não tinha pecado. E ele se entregou, densas trevas veio na terra, e ele se entregou à morte, que hora? Na hora da Páscoa, 3 horas da tarde. Nada é por um acaso. Fala assim: nada é por um acaso. E agora eu tenho uma palavra de Deus aqui para umas pessoas. Nada é por um acaso. Deus tem a hora certa para mover na sua vida. Deus tem a hora certa para estabelecer a boa, agradável e perfeita vontade. Crê somente. Na hora dele, no tempo certo, é certamente. Para aqueles que creem no seu nome, é certo
que Ele vai fazer cumprir na sua vida. Quem crê diz amém. Mas olha só, no verso 7, Êxodo 12, 7, tomaram do sangue e o poram em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E aí tinha que matar o cordeiro e pegar o sangue, e pegava o sangue e passava nos umbrais, no portal das casas. E você sabe com o que era passado? Com a plantinha, isopo, que era aquelas plantinhas que estão no muro, que os muros em Jerusalém naquela época eram muros de pedra, e aí ficava um pouco de terra, e aí nasciam ali umas pequenas plantinhas, bem pequenininha. Salomão fala, ele descreve a respeito das plantas, ele tem um livro no qual ele descreve sobre as plantas, e lá ele fala a respeito do cedro do Líbano, que era uma árvore grandiosa, poderosa, imponente, mas ele também fala do isopo. O isopo fala, o isopo fala da nossa fé, pequena, colocada no sangue, tem poder para salvar toda uma família. Uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, no sangue de Jesus, passa nos umbrais da porta. E dentro estavam, preste atenção, os hebreus estavam 430 anos, quantas gerações ali? Eles chegaram lá, cheios de Deus, aparentemente, porque só José que estava cheio de Deus. Os irmãos haviam colocado ele, vendido ele como escravo no Egito. Mas aí eles ficaram lá, com certeza José renovou juntamente com Jacó o coração deles, mas foram passando os anos, eles foram se perdendo e adorando os outros deuses. Então quando Deus fala para Moisés, entra para dentro da casa, sacrifica o cordeiro e passa o sangue, vocês serão guardados. Deixa eu te falar uma coisa, lá dentro tinha pessoas com falhas, sim ou não? Claro, nem culto tinha a Deus naquela época. Tinha pessoas com falhas, com defeitos, mas por que eles foram salvos? Porque foram eleitos, escolhidos e creram no sangue, e passou, e o anjo da morte veio, e eles prevaleceram todos. Filhos brigados com pais, com outros irmãos, marido brigado com a esposa, homem que devia o vizinho, mas ele creu, passou o sangue e foi salvo. Falou assim, graças a Deus. Não estou apoiando o pecado, não peque, pecado é muito ruim, não é bom, não faça isso, mas eu preciso falar algo para você. O sangue é mais poderoso do que o seu pecado. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é mais poderoso do que as suas falhas e os seus pecados. Aleluia. O sangue não era para aqueles que estavam dentro da casa, porque eles não viam o sangue. O sangue é para Deus ver. Você não vê o sangue. Não queira achar justiça em você. Não há justiça própria, mas apenas creia no sangue, e Deus vai olhar para você e vai falar assim, eu estou satisfeito, o cordeiro foi aceito, o que você apresentou para mim foi completamente aceito. Você está entendendo? Por que nós não engrandecemos homens aqui? Nós engrandecemos a Deus, porque quando eu vou orar, eu oro em nome de Jesus, engrandecendo a Ele, porque esse é o sacrifício que o Pai aprova. Fala assim, eu aprovo, esse é o sacrifício perfeito, essa obra é perfeita, essa obra eu aceito, e aí Ele se torna o meu representante. Uau, fala assim, uau, vocês estão enxergando aqui o Evangelho? Essa é a Páscoa. E o diabo vê o sangue, e ele tem que ficar calado, e não pode mais te acusar, porque o pagamento foi feito, e foi aceito pelo Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé, a equipe de louvor pode subir, não saia, eu quero concluir aqui algo com vocês. O Senhor não diz, quando eu ver as suas obras de caridade, ou quando eu ver o que você tem, um bom coração, não, o Senhor quer ver o sangue. Fala assim, o Senhor quer ver o sangue. O que trouxe o livramento da morte? E libertou
os hebreus? Foi o bom comportamento ou foi o sangue? Hebreus capítulo 8, verso 12. Das suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Você quer viver uma vida poderosa? Medita nesse texto, crê nisso, eu vou passar para vocês, crê nisso. Quanto mais em paz você está, olha aqui para mim, mais paz você tem, mais fé você tem, e quem tem fé tem tudo. A fé no Filho de Deus, não nas minhas obras. O meu comportamento é como um trapo de imundícia, mas o comportamento de Cristo é perfeito. E o melhor de tudo é que quanto mais você crê nessa verdade, mais você é transformado. Aí sim você anda em santidade. A santidade não é pelo seu esforço, a santidade vem pela fé apropriada na obra do Cordeiro. Porque Ele te fez nova criatura, uma nova natureza, que quando você alimenta das coisas de Deus, mais você vai andar segundo a sua natureza. Coma do Evangelho. Por isso que eu chamo vocês, venham orar comigo. Acorda meia hora antes, vai ler a Bíblia, 10 minutos de leitura bíblica, 10 minutos de uma canção ungida, 10 minutos de você orando pela sua casa, orando a Bíblia. Por isso que eu falo, por favor, se você não sabe, não tem gosto por orar, assista os vídeos que eu passei, que eu fiz aqui com os irmãos, está lá no meu Instagram, tem no YouTube, PR Arlão Oliveira, vai lá e assista. Você pegar gosto em orar, em ler, para você viver uma vida plena, para você não ser escravo do diabo, não cair no engodo, nas acusações, nas condenações que ele lança para você. Eu quero que você viva uma semana que vem poderosa, ungida, abençoada, vitoriosa, cheia de fé, para você apropriar das bênçãos que Deus já preparou para você. Não seja escravo. Foi para isso que Cristo o libertou. Não seja escravo de nada, nada. Não seja escravo do dinheiro, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Não seja escravo de nada, nada, nada. Você é livre. Foi para isso que Cristo te libertou. Fala assim, graças a Deus. Mas olha só, e encerrando esse momento, o cordeiro deve ser comido, do verso 8 ao 10. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Pães asmos é pães sem fermento, sem pecado. Ervas amargas fala de arrependimento. A comeram. Não comereis do animal nada cru. Cru é você crer que Jesus tem boas palavras. Não, Jesus, Ele é o Salvador, Ele é o sacrifício perfeito. Assado, porque a ira de Deus veio lá na cruz, a ira de Deus que os pregadores, tem muitos pregadores hoje em dia que ficam pregando sobre a ira de Deus. Não, a ira de Deus já veio sobre Jesus. Um dia virá novamente, mas será na grande tribulação, e os filhos não receberão nunca a ira de Deus. Filho de Deus não recebe a ira de Deus. Você pode ser disciplinado, mas a ira não. A ira já veio. Cristo tragou toda a ira. Por que ele foi assado? Porque a ira veio lá na cruz sobre Cristo. Ele levou toda a ira de Deus. Agora nós estamos no ano aceitável do Senhor. O próprio Jesus leu esse texto em Isaías numa sinagoga, e ele não falou no dia da vingança do nosso Deus. E olha só, quando ele fala o dia da vingança, ele fala o dia. Mas nós estamos no ano. Um ano tem muito mais dias do que um dia. Um dia a ira virá, mas nós estamos no ano aceitável do Senhor. É tempo de você falar do Evangelho da graça, que traz salvação. O Evangelho que anuncia o perdão dos pecados. O Evangelho no qual você vai dar o Cordeiro de Deus. E olha só, não comereis do animal nada cru, nem cozido na água, porém assado no fogo, a cabeça e as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. E o assado significa isso. Mas só que eu quero concluir com isso. O Senhor tomou sobre si todas as nossas iniquidades. O fogo veio sobre ele. Pare de se condenar.
pelo que você fez no passado. Tem gente aqui que está travado a sua vida, porque você fica se condenando. A sua condenação não serve para nada, comparado com a condenação do Filho de Deus. Você já falou com Deus? Falou: Senhor, eu errei. Obrigado que o Senhor já me perdoou. Vá até a pessoa, peça perdão com as pessoas no qual você errou. Mas agora pare de se condenar. Quem fica te lembrando é o diabo. Ele te acusa de dia e de noite. Mas eu errei. Ok, quem não errou? Que atire a primeira pedra. Mas agora ande olhando para frente. Cristo já sofreu a condenação no seu lugar. Viver se punindo e se condenando é rejeitar o sacrifício do Cordeiro de Deus. O Senhor Jesus consumiu todo o fogo na ira de Deus lá na cruz. Hoje não há mais fogo da ira sobre você. Pare de tentar pagar pelo seu pecado com toda a sua autoflagelação. Cristo já pagou todo o seu pecado na cruz. Não se perdoar é apenas um tipo detestável de orgulho, que pensa poder pagar o que só pode ser pago pelo Filho de Deus na cruz. Vocês estão me entendendo? Pare. Eu estou falando uma palavra profética para pessoas aqui. Pare de se condenar pelo aborto, pelo erro que você cometeu, pela falha, pela escolha errada, pelas decisões que você tomou, que te levou a um caminho de morte, de perda financeira, traição no casamento, perdeu ali aquele casamento, a confiança do cônjuge. Pare, casei errado, pare. Olha agora para o Cordeiro e fala: Senhor, eu quero desfrutar da tua boa, agradável e perfeita vontade, e eu apresento diante do Senhor não minha autoflagelação, eu apresento diante do Senhor o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quanto mais você se alimenta do Cordeiro queimado na cruz pelo fogo do juízo, mais nutrido e forte você se torna. A palavra de Deus diz que no dia seguinte não havia nenhum enfermo entre os filhos de Israel. Nenhum enfermo, sabia? Eu vou encerrar por aqui. Nenhum enfermo coma do Cordeiro, da obra da cruz. Mas também não havia nenhum pobre. Porque sabe o que aconteceu? Irmãos, eu creio piamente. As bênçãos têm que correr atrás de você. Pare de correr atrás de bênçãos. Pare de correr atrás de bênçãos. As bênçãos vão correr atrás de você. Vão ter que correr e abraçar você. Não tinha nenhum enfermo. Mas sabe o que aconteceu? Eles ficaram bem de vida no outro dia. Porque chegaram nos egípcios e eles deram ouro, prata, pedras preciosas, tecidos caros, couro para sandálias. Porque nem sandálias eles deviam ter. De um dia para a noite, Deus abençoou. Confie no Cordeiro e Ele pode mudar a sua sorte. Ele está aqui para remover. Feche os seus olhos. Espírito de Deus, que possamos depositar a nossa fé na obra do Cordeiro. Apresentamos o Cordeiro que foi assado, e por meio dele tomamos posse da herança dos filhos. Assim nós nos achegamos diante do Senhor, como o filho pródigo, que nada merecia, mas creu que o pai era bom, e se achegou diante do pai, e desfrutou do novilho cevado, da roupa nova de festa, do anel no dedo, das sandálias nos pés. E eu declaro hoje, milagres acontecendo hoje nesse lugar, milagres sendo liberados. Declaro cura. Aquele que está enfermo seja curado agora, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Eu libero cura na mente, cura no corpo, cura na alma,
cura, em nome de Jesus, cura, declaro milagres poderosos. Receba, você que está enfermo, tome posse hoje, por meio do Cordeiro. Mas oro também, ó Deus, para que os meus irmãos sejam despertados a oferecer o Cordeiro ao vizinho, ao colega de trabalho, a oferecer o Cordeiro aos parentes, para que eles possam evangelizar, pregando as boas novas, sendo mencionado o nome deles no céu, pedras sendo, ó Deus, conquistadas e colocadas nas coroas dos meus irmãos. Eu declaro, ó Deus, que eles serão ungidos do Senhor, sendo generosos em compartilhar das boas novas. Mas oro, declarando também riquezas, eles vão prosperar abundantemente, porque eles vão crer que é por meio do Cordeiro, não pelos seus braços, não pela sua força, não pela sua habilidade, mas pela graça, mediante a fé, eles vão apropriar de toda sorte de bênçãos. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, vamos cantar essa canção para nós encerrarmos. Glória, força, honra, todo o poder, digno é o Cordeiro. Erga suas mãos. O Cordeiro é digno. Hoje é o dia da Páscoa. Vamos levantar as nossas mãos santas para Ele. Ele é digno, Ele é digno. Anjos e querubins estão ante o trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão ante o trono, Senhor, e uma nuvem de glória. Oh, uma nuvem de glória enche esse lugar. Uma nuvem de glória. Tu és santo, tu és santo. Vamos juntos. Os anjos estão proclamando isso do céu. Tu és santo. Oh, 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 tu és santo. Como um grande coral. Tu és santo. Tu és santo. Oh, 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 tu és santo. Aquele que venceu a morte, Bem alto. aquele que ressuscitou, aquele que é o Senhor, Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o cavaleiro no cavalo branco, seus olhos como chamas de fogo, em sua boca uma espada afiada, está vestido com um manto de sangue, e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Só as vozes. Santo, santo, santo. Só as vozes.
Aumenta a sua voz. Santo, santo, santo. Tu és santo. Santo, santo. Tu és santo. Oh, oh, oh. Tu és santo. Mais uma vez. Tu és santo. Santo, santo, santo. Tu és santo. Oh, oh, oh. Tu és santo. Aleluia. Aleluia. Coloca a mão no seu coração e repita após mim. Fala: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço que não há outro caminho, que só o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ti, não por obras, mas pela fé que o Senhor é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, da minha vida. Eu reconheço que sou pecador e careço de um Salvador. Entra na minha vida, muda a minha história. Oh, aleluia. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Dá um glória a Deus. Dá um aleluia. Aleluia. E se você fez essa oração pela primeira vez, saiba que Deus ouve a sua oração. Assim como você fez, um dia eu fiz essa mesma oração, num dia como esse. Amém? Deus abençoe os irmãos, semana poderosa, abençoada. Esteja comigo nas orações durante essa semana. Deus abençoe os irmãos.